Muitas pessoas elogiam uns aos outros dizendo que fulano é inteligente, aquela pessoa é muito inteligente. Mas o que significa ser inteligente propriamente dito? E da onde começou essa ideia de caracterizar, definir ou qualificar as pessoas como sendo ou não inteligentes? Na história da psicologia, a gente vai ter como principal nome, iniciando esse conceito, o psicólogo francês Alfred Binet, que fez aí os primeiros testes de inteligência ditos bem-sucedidos. E ele vai trazer então esse conceito da idade mental versus a cronológica, e também o quociente de inteligência, o famoso QI. Seria o que o QI? É a proporção da idade mental pela idade cronológica, multiplicada por 100. E aí, então, foram introduzidas essas escalas e elas foram revisadas para criar aí uma escala famosa chamada escala Stanford-Binet, levando aí o nome, né, do Alfred e também do Stanford, que o ajudou a criar essa mensurização da inteligência das pessoas. Mas, afinal de contas, o que é ser inteligente? É preciso dizer nesse momento que a ideia de inteligência ela foi se transformando e se aprimorando ao longo das décadas, na medida em que os estudos foram também ficando mais aperfeiçoados e mais críticos, foi se entendendo que o que o Alfred Binet avaliava no começo dos estudos dele era insuficiente para chegar à concepção, então, de todas as possíveis inteligências humanas. Afinal de contas, não dá para dizer que uma pessoa é inteligente se ela, por exemplo, é muito boa em fazer cálculos mentais, mas tem uma falta de habilidade social gigantesca. Ela funciona, então, como uma desorganização, no qual uma habilidade dela é muito elevada, mas a outra, por ser bem pouco desenvolvida, faz com que essa pessoa não consiga usufruir de todo o potencial que ela tem. Então, criou-se a ideia de que existem vários tipos de inteligência, vindo então da teoria de inteligências múltiplas de Gardner. E aí, de acordo com Gardner, existiriam 7 tipos diferentes de inteligência que seriam então independentes umas das outras, ou seja, uma não depende da outra. Você pode ser muito bom em uma coisa e ser péssimo em outras, né? E aí, então, cada uma delas funcionaria como um sistema ou módulo de acordo com as suas próprias regras. E quais seriam, então, essas inteligências? Primeiro, nós vamos ter aí a inteligência linguística, que é essa inteligência que se deleita na capacidade de escrever, de falar, de utilizar-se bem da comunicação. Teríamos também a inteligência musical, que é a nossa capacidade, então, de criar sons, compor melodias e também tocar instrumentos e cantar majestosamente. Teríamos a inteligência lógico-matemática, que é essa capacidade de resolver os enigmas, fazer cálculos, ser muito bom aí nessa área, né, mais voltada para as exatas. Teríamos ainda a inteligência espacial, que é essa nossa capacidade de se colocar no mundo, de se fazer previsões de lugares, tamanhos, espaços, etc. Então, você já está começando a perceber que uma inteligência, ela tem uma certa relação com a outra. Por exemplo, se você tem uma inteligência espacial desenvolvida, muito provavelmente a sua inteligência lógico-matemática ela é, no mínimo, média, né? Porque você não vai conseguir ter uma noção espacial se você também não tiver um certo raciocínio lógico. Teríamos também inteligência corporal sinestésica, que seria a nossa habilidade de lidar com o próprio corpo, de ter um equilíbrio, uma coordenação motora. Então, são essas pessoas, né, como a imagem está mostrando, que conseguem utilizar desse aparato físico que vos foi dado
para executar uma série de ações. Então, você vai ser uma ótima esportista, né, em muitas das áreas, vai ser muito bom em habilidades manuais, etc. Teria ainda a inteligência intrapessoal, que é essa sua inteligência de se entender, de controlar suas emoções, de lidar com as suas próprias angústias. E, por fim, a inteligência interpessoal, que seria a sua habilidade, então, de lidar com os outros, de resolver conflito, liderar equipes e fazer uma série de mediações entre as pessoas. É um tanto quanto difícil colocar cada uma dessas inteligências numa caixinha separada, como se uma não dependesse ou não tivesse relação com a outra. Mas, pensando aqui no início dessa teoria, não é de se estranhar que essa percepção tenha passado a existir, porque existem pessoas que são muito boas em uma área e péssimas em outra. Então, talvez isso tenha influenciado o Gardner a entender que são inteligências separadas. Mas você percebeu que elas se complementam. Temos ainda outras teorias, né? Por exemplo, a teoria de Anderson. Anderson, ele vai dizer que as diferenças da inteligência resultam das diferenças no mecanismo de processamento básico, que executa o pensamento e que, por sua vez, gera o conhecimento. Para você que me conhece, sabe que eu sou analista do comportamento. Esse tipo de concepção é uma concepção um tanto quanto mentalista, né? Mas, enfim, né? É uma concepção aí do Anderson, que vai trazer esse funcionamento cerebral quase que destoado do funcionamento do próprio organismo, né? Então, por isso, precisamos ter aí uma certa criticidade nessa concepção, como se nós fôssemos aí um fantasma operando uma máquina cognitiva. Temos ainda a teoria triárquica de Stenberg. E aí ele vai dizer que existem três tipos de inteligência: a analítica, a criativa e a prática, né? Então, mais uma teoria aí dividindo as inteligências em caixinhas, sendo uma delas a sua capacidade de analisar as coisas, a outra a sua capacidade de criar, inovar e a terceira e última a sua capacidade de fazer, né, de pôr a mão na massa e ter um ótimo resultado com isso. Lógico que tudo isso é uma teoria, é um jeito de pensar, é uma reflexão, é um tentar explicar o funcionamento humano. O importante da gente refletir é que, a partir da história da inteligência em si, desse conceito, a gente percebe que a percepção da inteligência é algo criado pelo ser humano para o ser humano. Então, existe uma intenção por trás da teoria, existe um interesse e existe uma aplicabilidade que, obviamente, vai favorecer algumas pessoas e desfavorecer outras. Vai favorecer aquelas que têm as capacidades que a inteligência, que esses testes vão aferir, então ela vai obter esse reconhecimento, mas vai desprivilegiar as pessoas cujas inteligências e capacidades não estão previstas nesses testes ou nessas teorias. Por isso é importante que a gente avalie a nossa capacidade de viver a vida que nós temos, para entender se essa nossa capacidade ela está de acordo com a vida que a gente deseja ou se nós precisamos nos esforçar para criar outras condições de vida mais coerentes com os nossos desejos e com a nossa possibilidade atual, para que assim a gente sinta que a nossa vida está fazendo sentido, que ela está sendo, de alguma forma, recheada daquilo que a gente deseja e que a gente se sente bem ao viver a maior parte do tempo em que nós estamos vivendo.